Perspectiva. Perspectiva. Uma palavra pouco utilizada nos nossos dias. Você vê poucos jornais, poucos escritos com essa palavra. Porém, o conceito dessa palavra está intrínseco na nossa sociedade. Está dentro do coração da nossa sociedade. Perspectiva é a visão, é o conceito, é a realidade que você pensa sobre alguma coisa, sobre alguém, sobre alguma situação. E é tão claro como isso está intrínseco dentro da nossa sociedade, porque você talvez nunca ouviu alguém falar assim: a minha perspectiva sobre isso é tal. Mas você com certeza já ouviu alguém virar para você e dizer assim: a minha verdade é essa. Quando a pessoa usa essa expressão, a minha verdade é essa, ela está querendo dizer para você: olha, a maneira que eu interpreto isso é assim. Mas perspectiva, você pode ter uma perspectiva certa, você pode ter uma perspectiva errada. Nós cristãos sabemos que não existem duas histórias, sempre há uma história somente, só há uma verdade. Pode ser que você tenha diversas perspectivas, diversas óticas sobre um conceito, mas nem sempre o conceito ou a sua perspectiva ela é verdadeira. E a maneira que você tem de colocar essa perspectiva no local certo é você tentar descobrir o que o autor está tentando dizer. Você passa por um momento de perspectiva que você talvez nem perceba. Todas as vezes que você acessa os seus aplicativos, que você senta numa sala de cinema, que você para assistir um filme, você está vendo a perspectiva do diretor do filme. Seja um filme de comédia, seja de ação, bang bang, seja do que você gostar. Quando você senta na frente da tela, tudo que está sendo impresso e mostrado para você tem uma função. A cor que ele está usando, a roupa que ele está usando, a maneira que ele está falando, às vezes até as placas dos carros que estão passando na rua, tudo tem algo para te passar. E se você não percebe esses detalhes, você não consegue fazer uma boa interpretação da perspectiva daquilo que você está assistindo. Nas Escrituras é assim também. Tem diversos exemplos que eu poderia citar para você, mas eu vou citar só um. Se você abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, verso 16, tem um texto muito famoso e muito conhecido, que você já viu várias vezes, quando Ruth vira para sua sogra e fala assim: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. A pergunta que eu te faço, duas perguntas na verdade é: você que é nora, quantas vezes você já falou isso para sua sogra? Ao invés de ficar brigando ali, discutindo. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Você sogra, quantas vezes você já ouviu sua nora falar isso para você? Raro. Olha, tirando Ruth aqui, eu não conheço mais ninguém que fez isso. Mas eu tenho algo que você também já viu. Eu sei que você já viu, eu já vi, tenho certeza que você já viu. Convite de casamento. No convite do casamento está o texto bíblico. O casal vai escolher um texto bíblico para botar. Qual o texto que bota? O texto de Ruth. O teu Deus, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Cara, você tem um livro inteiro de versos bíblicos falando sobre o amor do marido com a sua esposa, chamado Cantares. Daí você vai botar um versículo que fala do amor da nora pela sogra, para representar o amor que você está sentindo pelo seu cônjuge. Você não captou o que o autor está dizendo. Por isso que a perspectiva da sua interpretação ficou equivocada. A história que nós vamos ler nessa noite, a história que nós vamos estudar nessa noite, tem muito a ver com perspectiva e com desejo autoral. Se nós não compreendemos o que Jesus está falando na parábola que nós vamos estudar, nós não teremos uma perspectiva correta do texto. E por isso que nessa noite eu quero falar com você, dando seguimento à sequência de disposições sobre as parábolas do reino, falando sobre a parábola do filho pródigo. Abre aí sua Bíblia, Lucas, capítulo 11. E eu não vou saber fazer todas as vozes que tinham ali no vídeo das crianças, então vai ser com essa voz de cara rachada mesmo que você vai ver o texto das Escrituras. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso se empregou com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, se levantou e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seus dedos e calcem os seus pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou o servo e perguntou: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Então disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou com vida, estava perdido e foi achado. Texto longo, história conhecida, não precisam entrar nos grandes pormenores da história nesse momento, mas eu queria que você contextualizasse a sua mente por que Jesus está falando sobre isso. Para você ter um contexto geral do que ele estava falando, você precisa talvez na sua casa ler o capítulo 14, 15 e o começo do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Jesus ali estava falando com uma grande plateia, com grandes líderes, com um grande grupo de pessoas, e não só isso, um grupo heterogêneo, porque Lucas ele tem o trabalho de definir quem era esse grupo. Ele fala que no meio do grupo haviam publicanos, ou seja, pessoas do povo de Israel que agora eram usados pelo Império Romano para oprimir Israel. Ele fala que também no meio do povo haviam líderes religiosos, fariseus e escribas. Fariseus são líderes religiosos que surgem ali no período de Malaquias. Os escribas eram os homens que reproduziam a palavra do Senhor. Mas é interessante que ele coloca um grupo de pessoas que para mim parecia algo meio errado. Porque ele fala assim, porque também tinham pecadores, capítulo 15, verso 2. E eu fiquei pensando, cara, como assim pecadores? Todo mundo que estava ali era pecador. Os fariseus eram pecadores, os publicanos eram pecadores. Os líderes religiosos eram pecadores. E daí você começa a entender, porque no capítulo 15, verso 2, por que Lucas escreve dessa maneira e o porquê que Jesus estava pensando nesse momento. Porque no verso 2 você vê o coração dos fariseus. Os fariseus estão no seu coração falando assim: como esse homem senta para comer com os pecadores? É isso que faz Jesus contar as parábolas. E a frase dos fariseus não está errada, meu irmão. É que eles não tinham esse sentido somente, mas a frase em si não está errada. Porque se você voltar no capítulo 14, verso 1, Jesus ele entra na casa do chefe dos fariseus para comer com os pecadores. O fariseu também era pecador. Lá ele realiza um milagre. O homem que estava com a sua mão ressequida, ele tem a sua mão restaurada novamente. Não tem, meu irmão, como Jesus não andar com pecadores. Desde o seu nascimento, desde o ventre de Maria, Jesus sempre andou com pecadores. E é interessante que isso no coração daqueles homens fez com que Jesus contasse 4 parábolas. Ele conta a primeira parábola falando da ovelha perdida. Um homem tinha ovelhas, ela se perde no campo, ele sai para procurar, quando ele acha essa ovelha, ele volta e festeja.
Jesus então conta uma segunda parábola, e agora ele insere as mulheres no seu conto, porque ele fala, existia uma mulher que estava na sua casa, e ela perde a sua dracma. Dracma era parte do salário que as pessoas recebiam de um dia de trabalho. E ele fala assim, então ela se põe a procurar, e daqui a pouco ela acha, então ela chama as suas amigas, e ela celebra com as suas amigas. Ele conta então a parábola que nós acabamos de ler. E no começo do capítulo 16, Jesus conta a parábola do administrador infiel, mostrando para aqueles fariseus, demonstrando para aqueles homens que eles estavam lidando muito mal com aquilo que Deus havia deixado para o povo de Israel. Eu e você precisamos então entender, quando nós lemos aqui Lucas capítulo 15, que essa parábola não tem a ver com salvação. Jesus tem outras parábolas que ele fala sobre salvação. Aqui Jesus não está falando sobre salvação. Aqui Jesus está falando sobre o reino de Deus. Porque é um pai com 2 filhos, são irmãos. Os 2 desfrutam do mesmo período. Os 2 desfrutam das mesmas coisas. E nessa noite eu quero conversar com você sobre a perspectiva de cada um nessa história. Não sobre aquilo que eu e você achamos, não sobre aquilo que eu e você pensamos sobre a parábola do filho pródigo, mas sobre aquilo que a parábola nos fala. Porque, por exemplo, no meu ponto de vista, não poderia ser o nome dessa parábola, parábola do filho pródigo. E aí você vai dizer, pastor, mas o senhor está mudando a Bíblia? Não, meu irmão, os títulos que estão na sua Bíblia não são sacros. João Ferreira de Almeida que colocou para que você pudesse estudar melhor. E eu acho que quando a gente fala da parábola do filho pródigo, a gente diminui a história. Primeiro porque não é só do filho pródigo que nós vamos falar. Nós vamos falar dos 2 filhos. E segundo, a parábola não fala sobre só o filho pródigo ou só sobre o filho mais velho. A cerne da palavra é o pai, não são os filhos. Então talvez um melhor nome seria a parábola do pai esperançoso, a parábola do pai bondoso. E nessa noite eu quero convencer você disso, olhando para aqueles pontos que às vezes a gente deixa passar. E a primeira coisa que eu queria falar com você é sobre o ponto de vista do filho pródigo, verso 12 até o verso 24. Talvez se você não saiba o que significa pródigo, porque muitas vezes nós usamos as palavras no crentez e a gente sai falando sem saber o que elas significam. A palavra pródigo significa aquele que esbanja, aquele que é o gastador. Poderíamos, quando fizemos agora a revisão do português, poderíamos ter mudado já o filho, a parábola do filho esbanjador. Mas vamos manter o pródigo que vocês vão entender. E eu queria que você gravasse uma frase. O arrependimento é sempre possível para aqueles que querem voltar para Deus. O arrependimento é sempre possível para aqueles que querem se voltar a Deus. O filho pródigo aqui, ele não está representando os fariseus e os líderes religiosos. O filho pródigo aqui, ele representa o coletor de impostos e os pecadores. É interessante Jesus usar essa analogia. Jesus está virando para aqueles homens que eram os líderes e dizendo, não são vocês que nos deixaram, mas tem pessoas de dentro da casa que vão deixar e vão percorrer outros caminhos. Mas são essas pessoas que estão vivendo outros caminhos, outras ideias, são as pessoas que estão parando para ouvir. Porque se você ler todo o Evangelho de Lucas, as prostitutas, a periferia, aqueles que eram condenados, aqueles que eram deixados de lado para a sociedade, eram esses que paravam para ouvir Jesus. Os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, estavam sempre batendo em Jesus, caçando Jesus, procurando matar Jesus. Então Jesus diz ao filho pródigo, não são vocês, são aqueles que estão em pecado e que agora pararam para ouvir a palavra de Deus. 3 coisas eu e você aprendemos com o filho pródigo. E a primeira delas é que o filho pródigo, ele abandona uma vida piedosa. Olha que interessante o texto diz. Ele tinha uma casa, ele tinha um pai, não era qualquer casa, não era qualquer pai, provavelmente uma casa abastada, porque era uma casa que tinha servos. E ele resolve deixar essa estrutura para seguir outra vida, em busca da sua liberdade, em busca daquilo que ele desejava buscar. Ele nem sabia o que ele ia encontrar, mas ele deixa a vida piedosa para viver uma vida pagã. A aplicação nos nossos dias é muito simples, meu irmão. Quantos de nós que você conhece, e a voz vai falhando, porque já é o 3º culto, viu, gente? Quantos de nós que você conhece que andavam tão bem e que agora não estão mais andando com Cristo?
Eram tão crentes, mas agora blasfemam contra o Senhor. Eram homens e mulheres tão bons, mas hoje estão longe da igreja. E a gente não sabe como isso acontece. Acontece por causa de algo que está dentro do nosso coração, chamado ego. Quando o filho chega para o pai e fala assim, eu quero a parte que me cabe na herança, o filho está dizendo, pai, eu não quero ter mais nenhuma relação com o Senhor. O Senhor serve para mim muito mais morto do que vivo, porque herança você só ganha quando o outro morre. Quantos na nossa geração vivem essa mesma relação com Deus? Deus só é bom, Deus só serve enquanto Ele está nos dando bênçãos. Deus só é bom, Deus só serve enquanto Ele pode nos dar. Na primeira apertada na moleira, já não serve mais a relação com Deus. Daí eu quero buscar a minha independência. Eu quero buscar o oculto. Eu quero buscar aquilo que eu não estou sentindo dentro da vida religiosa. Quantos de nós deixam a vida piedosa e começam a ter desejo pelas coisas do mundo? Eu tenho muita expectativa dessa geração que nós vivemos, por um motivo. Porque a geração que é a minha geração que passou, nós começamos a trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. O que o mundo fazia, nós temos que fazer dentro da igreja. Como se nós precisamos fazer essas coisas para ser atrativos ao mundo. E nós não precisamos ser atrativos ao mundo. Cristo, Ele já é a maior atração que nós temos. Mas quantos de nós, muitas vezes, pisamos dentro da igreja, sonhando com coisas lá de fora, com desejos lá de fora, com pensamentos lá de fora. Não pense você que você pode não viver uma vida piedosa se você não estiver lá fora, porque tem muitos dentro da igreja que não vivem uma vida piedosa, não vivem uma vida de santidade. E aí entra a segunda coisa que nós vamos aprender com esse jovem. Ele escolhe uma vida de impureza. De impureza. Jesus aqui usa superlativos. Ele fala que o homem, ou esse jovem, ele deixou Israel e ele foi para uma terra muito distante. Em outras traduções, ele foi para uma terra estrangeira. Se você lembrar dos judeus, eles são muito mais bairristas do que nós. Nós achamos que os gaúchos são bairristas, os judeus eram mais. Não tinha nada de bom fora de Israel, porque eles se achavam o povo escolhido, a bolachinha mais recheada. Então, pisar fora de Israel já era um grande problema, um grande alarde. Mas Jesus ainda toca numa ferida mais profunda, porque fala que esse homem vai cuidar de porcos. E fica tranquilo que eu não vou falar contra a mortadela que você come em casa, não. Pode continuar comendo, porque nós somos cristãos, nós não somos judeus, né? Mas para o judeu não tinha animal mais impuro do que o porco. E aí tem a segunda aplicação desse jovem. Quando nós deixamos a vida piedosa do reino de Deus, as nossas escolhas começam a ser impuras. Os nossos desejos passam a ser impuros. Nós tiramos o Deus da nossa centralidade de vida e colocamos a nós mesmos os nossos desejos, a nossa vontade. Há pouco tempo atrás, um amigo meu deixou o evangelho. Não sei se vai voltar. Mas é tão interessante a mudança que ocorre na mente da pessoa. Você conversa com a pessoa, não são as mesmas palavras, não é o mesmo linguajar, não é o mesmo pensamento. Parece que está só um avatar ali na sua frente, de algo que já foi. Porque começou a tomar escolhas impuras agora. Deixou de viver para a glória de Deus e passou a buscar os seus desejos. O desejo pela liberdade, na verdade, é o que mais aprisiona. É o que mais prende o coração das pessoas. E o exemplo que eu quero trazer para você é algo que eu já deixei nos outros cultos. Nós temos um grande pastor na nossa cidade, pastor Paulo, do Ministério Mevan. Tem um ministério fora do comum. Todos os sábados ele abre a sua igreja para que moradores de rua da nossa cidade entrem na igreja, tomem banho lá na sua igreja, comam, troquem de roupa, façam barba, enfim, se preparem. Depois eles ouvem um culto, ouvem a palavra do Senhor e eles são desafiados com uma coisa: você quer deixar a rua? Você quer sair da rua? Nós temos um projeto de vida. E a tristeza no coração do pastor Paulo é porque poucos aceitam. E talvez eu e você, ao olhar isso, nós vamos dizer, cara, como é que ele não quer sair da rua?
Como é que ele não quer deixar de passar frio? Como é que ele não quer deixar de passar fome? Como é que ele não quer deixar de ser, ele não quer se deixar ser cuidado? E a expressão que sempre sai é a mesma. Eu não quero perder a minha liberdade. Quando nós saímos da vida piedosa e começamos a tomar atitudes impuras, nós somos escravizados e nós nem percebemos. Nós nem tomamos conta de que o pecado começa a nos cegar. E aí entra a terceira ideia que eu quero falar com você do filho pródigo, porque ele aparenta uma lucidez no final da história dele. Você prestou atenção? Cena de filme, né? Ali, cuidando dos porcos, desejando comer a comida dos porcos, e daí ele tem um ápice de lucidez. Vou voltar para a casa do meu pai, porque os trabalhadores do meu pai comem coisas melhores do que essa aqui. Eu vou voltar para o meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, me aceita como um dos seus trabalhadores. E se você é emotivo nessa parte do filme, começa a tocar uma música e você chora. Não deveria. Você prestou atenção em quantos eus tinha na frase? Você prestou atenção como ele continuava sendo o centro da história? Você prestou atenção que de lucidez ele não tinha nada? Aquele que quis matar o pai ao pedir a herança é o mesmo que agora quer ser patrão do seu pai e dizer: pai, o senhor tem que fazer isso e isso comigo. Pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Você já não é mais filho. Você matou o seu pai ao pedir a herança. Então não havia arrependimento. Não havia mudança. Só havia o desejo de sair do meio dos porcos. Muitas vezes no reino de Deus nós somos como o filho pródigo. No momento que estamos vivendo o pecado, aquilo pesa o coração. E você diz: eu vou deixar todas as coisas. Amanhã eu vou tomar atitudes diferentes. O grande problema é que quando chega amanhã, se Jesus Cristo não voltou a ser, não é o Senhor da sua vida, você vai continuar tomando as mesmas atitudes impuras. Você vai continuar convivendo com o pecado da mesma maneira, porque o eu está entronizado no seu coração. Você pode passar pela pior dificuldade. Esse jovem passou fome, estava em cidade estrangeira, estava vivendo uma vida impura no meio dos porcos, mas mesmo assim ele era o centro. E ele precisava mudar. Por isso que não há nenhum poço tão profundo que não possa ser alcançado pela profundidade do amor de Deus. Mais para frente você vai perceber que não é a mudança do jovem que faz com que ele mude de vida, mas é a atitude do pai. Segunda ideia que eu quero falar com você agora, falando sobre o ponto de vista do primogênito, versos 25 a 30. E uma frase para você que gosta de anotar e guardar: a igreja de Cristo não deve ficar ressentida com a generosidade divina demonstrada pelos seus irmãos. Deveria aprender com isso e seguir o Pai. A igreja de Cristo não deve ficar ressentida com a generosidade divina demonstrada por seus irmãos. Deveria seguir o exemplo do Pai. Minha avó teve uma penca de filhos. Eu não sei como é que ela lidava. É muita gente. Todos se criaram. Todos os meus tios se criaram. Porque eu tenho 2 espécimes em casa. E o que eu olho para esse texto, e eu olho para a vida dos meus filhos, e eu sei que você que é pai, vai ter a mesma sensação que eu vou te falar agora. Inveja. Inveja entre irmãos. Porque se você tem filhos, você já ouviu essa expressão: por que o Rodrigo está comendo isso e eu não estou comendo? Por que o Joãozinho pode fazer isso e eu não posso? Por que ele tem aquilo e eu não tenho? E na nossa vida curricular, você começa a crescer, passa pela adolescência, amadurece, vira um homem, uma mulher madura, passa isso. Você descobre outras maneiras de ser agradado e de agradar o seu pai. Você para de se colocar igual ao seu irmão. Mas sabe qual é o problema disso? É porque isso também vem para dentro da igreja, para dentro do reino de Deus. Porque tem um monte de irmãos, um monte de crente que fica de beiço.
Quando Deus começa a agir na vida de uma pessoa e não age na vida dele. Quando Deus faz coisas na vida de uma pessoa e não faz na vida dele. E são irmãos. Igreja. Servem o mesmo Pai. Algumas semanas atrás eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma igreja histórica. Pastores de uma mesma denominação. Um pastor orando para que Deus feche a igreja do outro. Reino de Deus, bicho. Igreja. Irmão. E a gente é igual ao irmão mais velho. A gente não consegue se alegrar com a vitória do nosso irmão. Algo que eu descobri na paternidade, faz 7 anos que eu sou pai. E algumas coisas a gente vai aprendendo. Não vem manual de instrução. Podia nascer junto com o filho um manual de instrução, você recebeu uma mensagem, ó, trata assim que acontece. Mas algo que eu tenho aprendido é que a maneira que eu trato meu filho mais velho é diferente da maneira que eu trato meu filho mais novo. Tem coisas que o meu filho mais velho recebe de mim, tanto as coisas boas, o relacionamento, às vezes as cintadas, que às vezes o meu filho mais novo não vai passar. Sabe por quê? São universos diferentes. São pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, com reações diferentes. Por isso que é um desafio ser pai. Por isso que o filho mais velho não tinha nenhum motivo para ficar emburrado. O grande problema na vida do filho mais velho é que ele não se sentia filho. Não sei se você prestou atenção na fala dele com o pai. Eu tenho servido a você durante muitos anos, trabalhando como escravo. Não se sentia filho. Tinha inveja agora. Inveja do seu irmão. O filho mais velho aqui é a representação dos fariseus e dos mestres da lei, que achavam que as suas ações podiam fazer com que eles galgassem um olhar diferente de Deus. Uma manifestação diferente de Deus. Não é assim que Deus age. O filho mais velho trabalha incansavelmente, mas não tem relacionamento com o pai. Quantos crentes você conhece assim? Eu conheço as pencas. Trabalham, estão na igreja, fazem tudo, mas não gastam meia hora em oração. Ah, pastor, orar é chato, eu prefiro trabalhar na igreja. Está trabalhando na igreja para quê, então? Não é para se relacionar com Deus? E a oração não te leva a essa mesma relação? Não consegue aguentar uma pregação de 50 minutos porque cansam. Que tipo de relação você tem com Deus? Trabalha, mas não tem relacionamento com o pai. Os filhos mais velhos se queixam ao invés de desfrutar das bênçãos. Meu irmão, quantos de vocês, e faz uma sondagem aí no seu coração, tem se alegrado com as bênçãos que Deus tem derramado na vida dos seus irmãos, não na sua, na vida dos seus irmãos? Talvez na sua casa está uma pindaíba, está tudo mal. Mas você olha para a casa do seu irmão, Deus tem abençoado, Deus tem feito prosperar, Deus tem guiado a vida dele. E você será, glória a Deus. É difícil, né? É complicado fazer isso. Olha a ousadia do filho mais velho. O filho mais velho se ira com as ações do pai. É uma petulância. O filho mais velho está querendo ensinar o pai como agir. Não adianta, se você não tem filhos ainda, você ainda não tem essa realidade na sua vida. Um dia você vai ter. Mas filho é parte da gente. Não é poesia, é um coração meu batendo em outro lugar, uma outra parte. É estranho, eu não sei explicar, por isso que eu sempre falo, é surreal. Mas é duro quando meu filho quer me ensinar. E olha que ele tem só 7 anos. Eu fico imaginando quando ele estiver na adolescência. E não é só ensinar, porque eu acho que filho tem muito para ensinar para o pai. Mas é ter a ousadia de virar para aquele que te criou
e dizer assim: você está fazendo errado. O filho mais velho faz isso. O filho mais velho não quis participar da festa. Minha mãe conta que quando eu era pequeno, eu ficava bravo, eu cruzava os braços e fazia um beiço e ficava escorado na parede. Você quer ter uma representação do que é isso? Preste atenção no Kalel. Faz a mesma coisa. Fica de beiço quando é contrariado. E eu faço a mesma coisa que meu pai fazia comigo. Desfaz esse beiço, guri. Melhora essa cara. Tem muito crente vivendo de beiço na igreja, porque Deus não está usando a vida dele, porque Deus não está usando a maneira que ele pensa, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias e ele não é o centro da história, porque Deus está usando o irmão do lado e não a vida dele. Muito crente que deixa de se alegrar com aquilo que Deus está fazendo no reino, porque Deus não usou a vida dele. São irmãos mais velhos. Vou inventar uma palavra aqui, não sei se ela existe. O pai tinha herdado o filho. Ele havia morrido, ele havia recebido a herança. O pai faz uma festa. O filho mais velho não aceita isso. Preste atenção nas palavras dele. O teu filho, que gastou o teu dinheiro, nunca foi o meu irmão. Era filho do pai, mas ele não considerava irmão. Bloomberg, ele escreve um livro sobre parábolas e ele tem uma citação muito importante que eu queria deixar com você nessa noite. Ele fala assim: precisamos perguntar ao nosso coração o quanto dessa atitude insensível continua em nós. E ele vai mais profundo ainda. Essa atitude de você não cuidar do seu irmão mais novo. Porque ele fala assim: não esqueça, leitor, os escribas e os fariseus também tinham as suas interpretações bíblicas para justificar as suas atitudes. Tem muita gente que usa a Bíblia para justificar uma atitude insensível igual a desse irmão mais velho. Por fim, meu irmão, ponto de vista do pai, verso 20, 21 a 24, 31 a 32. E a frase que eu queria que você guardasse é que essa história nos ensina como o pai perdoa os dois filhos. Essa história nos ensina como o pai perdoa os dois filhos. Esse cara era sábio demais. O filho pede herança e ele dá. Os pais da nossa geração ficariam em crise com isso, porque os pais ficam mendigando o amor dos filhos, fazem as coisas para os filhos dizer que simplesmente o amam. Esse filho diz para o pai: eu quero que você morra. E o pai continua ali. Olha que interessante. O pai, ele aguarda o retorno do filho. O texto fala que ele está lá na sua casa, de boa, trabalhando. E ele vê o filho dele longe, lá no fim da estrada. Outra cena de filme. Fica imaginando aí o filme, musiquinha tocando. Ele larga o que ele está fazendo, ele corre ao filho, ele abraça o filho e beija o filho. Para nós parece algo normal, para o judeu não, meu irmão. O judeu não funcionava assim. O judeu tinha uma criação, se você é mais velho, você talvez viveu nessa criação, onde o pai está num patamar que o filho não está. O pai chega em casa, o filho tira o sapato do pai, lava o pé do pai, pede bênção para o pai. Não chama o pai de pai, chama o pai de senhor. Tem muito pai que criou filho assim, nunca disse eu te amo para o filho. O judeu era assim. O filho era uma casta menor. O filho mais novo, uma casta menor ainda. Esse pai judeu se desprende de todas as coisas que ele tinha nele. Não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar a respeito dele. Corre, abraça, beija e recebe o seu filho. É uma demonstração louca e incondicional de amor, que aqui representa Deus. Mas ele também busca o filho mais velho. O texto fala que o filho mais velho não entra na festa. Aliás, o filho mais velho nem queria falar com o pai, porque ele chama o servo para conversar. O pai, depois de prestar atenção em toda a história, ele vai lá fora para conversar com o filho mais velho. É o pai que buscou o filho mais novo.
recebe ele aos braços de novo. É o pai que busca o filho mais velho e o traz para dentro de casa de novo. Por isso que essa história não fala sobre os filhos. Por isso que essa história não tem a ver com o filho pródigo ou com o filho mais velho. Tem a ver com o pai. Por isso que a cerne da história não está em como você se relaciona com a religião, se você é um filho que larga tudo e toma escolhas impuras e sai, ou se você é um filho big religioso, está todo domingo na igreja. Não é sobre você a história. A história é sobre o pai. O pai que amou incondicionalmente. E eu quero concluir a mensagem dessa noite lembrando você que a história do filho pródigo não é a revelação da ganância do filho mais novo. Nem tampouco ela é baseada na insatisfação e na ingratidão do filho mais velho. Ela é, na verdade, o relato mais profundo de amor que um pai pode ter pela sua descendência. Ela é uma grande história. Nos surpreende, nos constrange e nos impulsiona a viver esse louco e incondicional amor de Deus pelos seus filhos. Os dois eram filhos e traziam marcas no seu coração. Os dois eram filhos, tinham frustrações nas suas vidas. Os dois eram filhos, precisaram ser tratados pelo pai. Os dois eram filhos e cada um tinha um tipo de relacionamento com o pai. Os dois eram filhos e os dois foram restaurados à vida com o pai. E a pergunta que eu faço a você, antes de algumas aplicações: que tipo de filho que você é? Que tipo de filho você tem sido? Que tipo de relação você tem tido com o pai? Porque quando eu termino a história do filho pródigo, diante desse amor incondicional de Deus, eu descubro que há esperança. Há esperança para o filho mais novo, que vive a vida louca e um dia retorna para casa. Há esperança para o filho mais velho que estava perdido dentro da casa do pai. Há esperança. Enquanto você pensa sobre isso, nós vamos cantar, pois eu quero trazer algumas aplicações para a sua vida. Três aplicações dessa mensagem para a sua vida. A primeira delas: reavalie as suas atitudes cristãs. As pessoas falham porque elas deixam de prestar atenção naquilo que elas estão fazendo. Talvez você tenha tomado atitudes que você julgue serem cristãs e que na verdade estão te distanciando da relação com o Pai. Por isso, nessa semana, depois de ouvir uma mensagem como essa, eu convido você: reavalie as suas atitudes cristãs. Segunda aplicação: deixe as práticas impuras. Prestou atenção na parábola? É tudo muito assim, ó. O filho está lá, ele pede, ele vai, ele peca, ele sai. É decisão.
Você precisa deixar a prática. E eu sei que assim como eu, você tem diversas práticas impuras. E que talvez você se sinta frustrado porque o nosso primeiro desejo é querer largar todas elas. E quando chega na segunda-feira a gente não dá conta. Por isso essa semana, escolhe uma delas. Deus, eu tenho feito isso de errado. E essa semana eu quero parar de fazer isso. Eu quero deixar essa prática impura de lado, para que o Senhor possa reinar em santidade na minha vida. Terceira aplicação dessa mensagem: valorize o seu pai. E daí talvez na sua mente, na sua memória, ou você que nos escuta, você pensa, pastor, o senhor não sabe o monstro que o meu pai foi. E a resposta que eu vou te dizer é: eu não sei mesmo. Não adianta mentir para você. Mas eu sei quem Deus é. E eu sei que Ele encontrou você. E que Ele agora quer usar a sua vida. Talvez para transformar a vida dessa pessoa que você acha que é um monstro. Porque da mesma maneira que Ele é um monstro, você também é. Lembra do começo da mensagem? Eu não vou pregar de novo. Todos nós somos pecadores. Valorize o seu pai. Valorize a sua mãe. Por isso que na minha casa eu não gosto muito de comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Filhos, Dia do Cachorro, periquito, sei lá o dia do que você quer montar. Porque não é um dia só. Não adianta semana que vem você sentar com seu pai, festejar, tá tudo bem, e depois passar. Você tem a semana. Toma uma atitude. Se você não fala com seu pai, toma atitude você, seja homem, seja mulher de Deus. Pega o telefone e liga. Eu sei que o senhor não quer falar comigo, mas eu quero falar com o senhor. Se você tem uma relação com seu pai, pega ele um dia. Dá uma volta. Eu brinquei no culto da manhã dizendo, eu como pai sou trifácil de agradar. É só trazer uma Coca-Cola e cacetinho, está feita a festa. É simples. Eu posso saber o que eu preciso melhorar na relação que eu tenho com meu pai. Eu sou grato a Deus pela vida do meu pai. Você sabe o que você precisa melhorar na sua relação com seu pai. Então não espera chegar domingo. Você tem a semana inteira para resolver isso. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor que nos constrange, nos impulsiona. Um amor que nós não entendemos. Mas obrigado porque há esperança, Deus, para todos os tipos de filho. O lugar dos filhos é na casa, junto com o pai, tratando das suas feridas, limpando a sua alma. Aplica essa mensagem em nós, guarda o nosso coração, para que nós possamos tomar uma atitude santa diante do Senhor. Restaura relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Restaura vidas que precisam ser tratadas e curadas pelo amor de Deus. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Quero chamar o nome dele.